lives do Facebook, já pode curtir a gente com a imagem, olha que bacana. Bom dia, Vani, tudo certinho? Oi, tá no ar? Tá no ar! Ô, gente, vocês estão me atrapalhando. O que tá fazendo aí, Vani? Ué, jogando na Mega Milha, né? Ah! Deus, por aqui no meu momento, escolhendo meus números, porque é hoje, Tá desculpada. É hoje, não sei se volta amanhã aqui, gente. Vamos fazer um bolão, então, desse número aí, hein? Que tal? Acho que seria legal a gente fazer um bolão com a audiência toda do programa. Uau, sabe? Imagina, dá pra fazer muito número, hein? Manda seu número aí, vamos fazer um bolão, gente. Põe teu número aí. Olha, imagina se dá certo, hein? Imagina? Vamos concorrer com 1000 números, 1000 jogos. Total, são Olha, tenho certeza que você do outro lado, se não já preencheu o seu aqui, ó, deve estar aí com um na mão, pronto, se preparando, porque hoje é o grande dia do sorteio do 1,6 bilhão. E olha que só, Roger, uma pesquisa foi realizada, uma pesquisa informal, claro, né? Foi realizada com as pessoas para saber o que elas fariam com tanto dinheiro. Sabe o que a maioria diz? Olha, eu não vou falar que eu sei, porque senão vai estragar a surpresa, né? Mas eu até posso adiantar para vocês, entre os pontos, né, apontados aí pelas pessoas do que fariam com tanto dinheiro, um dos principais é ajudar pessoas em necessidade, ou seja, daria para caridade. Será? Já querem fazer um bem bolado com o senhor ali, né? Jesus, né? Tô entendendo por aí, enfim. Mas olha, tem essa aí, a grande expectativa do dia, sem nenhuma sombra de dúvida, mas tem outras notícias também que estão ocupando os noticiários hoje. Um deles é sobre ainda a caravana de imigrantes. O Donald Trump ameaçou ontem cortar subsídios ou ajudas financeiras aos países da América Central. Isso por causa dessa caravana que se encaminha aí na tentativa de entrar no país. Vamos falar também sobre a maré vermelha no Treasury Coast, que fica ali nessa região de Port St. Louis. As praias continuam intoxicadas, fechadas, e muitos peixes ainda têm sido encontrados mortos ali na região de Indian River County e St. Louis County. Que lamentável, gente. Lembra daquele imigrante que foi detido entregando pizza numa base militar e depois acabou sendo liberado para responder ao seu processo, né, e tentar se legalizar? Foi preso de novo. Uau. Detalhe, dessa vez por violência doméstica. Ah, bom, então tá. Os imigrantes também não se ajudam, né, gente? Vamos ajudar a classe imigrante aí. E tem um furacão categoria 5 se aproximando, mas não dos Estados Unidos. Ufa. Porém, os nossos irmãos do México é que vão sofrer aí essa pancada. O furacão Willa, que chega com força. E claro, tem ainda informações sobre o presidente também, Donald Trump, que tá pelas ruas, tá nos palanques aí dos Estados Unidos, de olho nas urnas, nas eleições de 6 de novembro. E a nova cartada do presidente é um novo corte de impostos. Essa aí é a aposta dele para tentar impulsionar os eleitores republicanos no dia 6. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, daqui a 30 segundinhos. Vou terminar aqui de marcar meus números, tá? Escolhe bem aí, hein? Vou terminar de escolher meus números, daqui a pouco a gente volta. Já voltamos, 30 segundinhos, pessoal. Se você esteve envolvido em acidentes de carro, acidente de trabalho, problemas com a justiça americana e imigração, chame a Total Help. Ajudamos você em questões de prisão, deportação, corte, problemas com carteira de motorista, estado civil, família. Chame a Total Help. Total Help. Você já conhece há anos. Você pode confiar. Ligue agora. 954-709-8248. 954-709-8248. Às 10h30 da manhã, de segunda a quinta, Gazeta Geral. Um resumo de todas as notícias que interessam a comunidade brasileira na América. Gazeta Geral. Apresentação: Vani Ramos. Já estamos de volta em definitivo com a apresentação da Vani Ramos e o Gazeta Geral. Opa, de volta, agora sim, em definitivo. Começamos falando do nosso presidente, o Donald Trump.
É ele que está de olho nas urnas aí. As últimas pesquisas apontaram que talvez os democratas teriam aí uma chance de tomar de volta o Congresso Nacional, ou seja, de ter a maioria no Congresso outra vez. E preocupado com isso, o presidente Donald Trump e o Partido Republicano lançou aí uma nova cartada. E a aposta deles agora seria um novo corte de impostos. O Donald Trump anunciou ontem das suas campanhas, né? Ele que está nos palanques em apoio aos candidatos republicanos. Ontem esteve no Texas e, entre um dos seus pronunciamentos, afirmou que quer ou pretende implementar um novo corte de impostos, e esse seria para a classe média. Ele reduziria aí em 10% o imposto de renda da classe média. Claro que para aprovar uma proposta dessa, ele precisa passar pelo Congresso, e é aí que está a cartada do Donald Trump, claro, né? Porque ele, com isso, pretende impulsionar o eleitor republicano a votar no próximo dia 6 de novembro e garantir a maioria do Congresso republicano, porque somente com a maioria republicana ele passaria com mais facilidade essa lei fiscal, né, que estabeleceria aí um corte extra de 10% nos impostos de renda. Isso, como eu já falei, um corte extra, porque a partir de janeiro do ano que vem já entra em efeito os cortes fiscais, né, o ajuste fiscal que foi aprovado no ano passado no Congresso e que já estabelece um grande corte de impostos para empresas de pequeno porte ou de médio porte, né? Já se sabe que esses cortes de impostos aí podem ocasionar um déficit de 1,5 trilhão de dólares para os Estados Unidos nos próximos anos, e um corte extra de 10% para a classe média, 10%, né, para a classe média, poderia ampliar ainda mais esse déficit de 1,5 trilhão. Ainda assim, a notícia foi recebida com felicidade por muita gente e pode dar certo. Analistas políticos acreditam que essa cartada pode sim ser uma virada de jogo no próximo dia 6 de novembro. Então tá aí. Vamos aí, mais espero, Donald Trump prometendo que, se manter o Congresso, a maioria republicana no Congresso, claro, vai tentar aprovar aí esse 10% extra nos cortes de impostos. Deixa eu fazer uma pergunta, Vanusla, daquelas que eu não sei se vai saber responder agora, né? O Congresso americano hoje, ele 100% é democrata. Tem algum partido daqueles pequenininho que tem algum representante, ou é só democrata e republicano que tem? Não, tem independente também. Tem independente? Que aqui só tem 3 partidos. Tem desse outro, tem? Sim. Ah, tá. O Congresso, a casa em geral, né? O Sanders, por exemplo, o Bernard Sanders, ele é independente. Ele era democrata, mas ele, por se considerar socialista e bem liberal, acabou em algum momento também se chocando com a ideologia democrata, porque há um engano das pessoas de acreditarem que os democratas são liberais, né? Socialistas, né? E liberais, e não é bem assim, não é bem verdade. Então, tanto que o partido independente nos Estados Unidos tem crescido. Não é o partido independente, né? As pessoas que correm independentemente, aí se chama sem partido ou independente. Ah, ok, perfeito. Mas partido mesmo, oficialmente só existe 2, democrata ou republicano, e já facilita bastante aí o trâmite das coisas, né? E aí, então, atualmente a maioria, tanto no Senado quanto no Congresso, a maioria é republicana. E eles querem manter, claro, a maioria. As últimas pesquisas estavam dando aí uma possibilidade dos democratas flip the seats, como eles chamam, né? Flipping o Congresso, ou seja, de reverter a maioria no Congresso. Pelo menos no Congresso, o Senado continuaria com maioria republicana, mas o Congresso já teria maioria democrata. Porém, com essa nova cartada do Donald Trump aí, pode ser que tudo fique como está. Aguardemos dia 6 de novembro, dia 6 de novembro aí. E ainda falando sobre Donald Trump, falamos da caravana de imigrante. O presidente ameaçou cortar a ajuda financeira aos países da América Central. Não é a primeira vez
que o presidente faz tal ameaça. Ele já tinha ameaçado no ano passado de cortar a ajuda financeira dos países que não apoiaram os Estados Unidos nas Nações Unidas. E 2 países da América Central estavam entre eles. Né? Agora, por causa dessa onda imigratória, dessa nova caravana que se aproxima, já se contabiliza quase 7 mil pessoas, porque as pessoas vão se agregando, né? E detalhe, gente, não é a primeira vez que essa caravana acontece. Todos os anos já acontecia, mas devido às medidas repressivas do governo Trump, este ano a caravana acabou ganhando uma repercussão maior e uma notoriedade maior. Então, pessoas que antes nem pensavam em usar de tal medida, acabaram esse ano aí usando essa alternativa, e a caravana continua crescendo. Começou com cerca de 3 mil, no final de semana se falava em 5 mil e agora já se fala em 7 mil pessoas. Por onde vai passando, vão se agregando mais, e o México tem tentado bloquear a passagem dessa caravana para que não chegue até os Estados Unidos, tanto que tomou conta da mídia nacional as imagens da ponte, né, que cruza os 2 países, lotadas e fechadas, né? Ninguém passava dali, as pessoas estavam pulando no rio para tentar atravessar e chegar lá no outro lado do país. Então também há aí uma colaboração do México para tentar impedir essa caravana, mas a situação está bem complicada. Atualmente o governo americano está conversando com o governo mexicano para ver que medidas que podem ser tomadas no sentido de impedir, né, o avanço dessa caravana. E ontem, segunda-feira, neste final de semana, e ontem, na segunda-feira, oficialmente o presidente Trump se posicionou mais uma vez e disse que vai sim cortar a ajuda de cerca de 200 milhões de dólares que envia por ano para esses 3 países, que são Honduras, El Salvador e Guatemala, caso a caravana não se dissipe. Então, essa novela da caravana continua e realmente, como a gente falou, vai só se avolumando. E quanto mais polêmica se faz sobre o assunto, mais gente acaba se sentindo impelida, né, a fazer parte do movimento. E claro, eles contam sim com a ajuda de organizações favoráveis a imigrante, tem também a ajuda da entidade Países Sem Fronteira, né, eles também estão ajudando. E outra coisa que a gente tem que considerar, que esse movimento migratório, quer dizer, pessoas fugindo de países em situações de insegurança extrema, em situações de guerra, não é uma coisa que acontece só na América Central, né? No Oriente Médio é muito comum. Uma pesquisa recente revelou aí que milhões e milhões de pessoas se mobilizam anualmente, ou seja, se mudam de países, fogem do seu país anualmente. Recentemente a gente viu a situação na Venezuela também, sim, que acabou levando muitos venezuelanos a buscarem ajuda no Brasil. O pessoal da África também tentando entrar na Europa, bastante, entrando na Europa, quer dizer, a Itália, a Alemanha, a Espanha já convivem com esse problema já há anos, aí tem também tentado administrar aí com a mão de ferro, uma linha dura, mas no final das contas acaba que não é bem esse o caminho, né? Pelo menos na Europa, acho que já fizeram um acordo de aceitação de imigrantes e, se não me engano, os imigrantes têm que ser meio que distribuído, né, pelos países da Europa, mas eles abriram uma porta e um limite de vistos que podem dar para pessoas que pedem asilo. Aqui também há um limite, né? Aqui também há um limite, não é todo mundo que pede asilo aqui e que pode ser aceito. Porém, o que o presidente Trump quer evitar é outra situação drástica, como aconteceu no início desse ano, de separar famílias e ter que tomar as medidas que o governo americano tem tomado, né, recentemente. E nesse caso agora, se essa multidão já está chegando no México, meio que os países de origem ficam meio de mão atada para ajudar a desfazer o que eles vão fazer, né, dentro do México para desfazer. Eles poderiam talvez criar programas de incentivos para trazer as pessoas de volta. Mas tem que ser muito rápido, né? Na verdade, e é isso que o presidente Trump argumenta, porque essa ajuda financeira que os Estados Unidos dá, e não é só para a América Central, tá? Em um relato recente, o Egito mostra que o Egito, por exemplo, recebe mais dinheiro dos Estados Unidos do que esses 3 países juntos. Então não é
Não é exclusividade dos países pobres da América do Sul ou da América Central receber a ajuda financeira do governo americano. Mas no caso especificamente da América Central, essa ajuda financeira tem o objetivo de fomentar projetos sociais que criem empregos para que as pessoas fiquem lá, não saiam. Então uma saída, e talvez o Mike Pompeo, que é o secretário de Estado americano, que esteve no final de semana no México, talvez tenha conversado sobre isso. Não se sabe exatamente o que eles conversaram, mas uma das saídas seria, em vez de cortar fomentos, ampliar um pouco alguns investimentos, ou até de instituições privadas, para tentar criar mais oportunidades de emprego e assim ajudar o país pobre e evitar que as pessoas saiam de lá. Exatamente. Embora nesses países a questão maior não é nem somente a pobreza, mas as gangues. Exatamente. Falta muitas de segurança, as gangues assaltam as vilas, né, matam muitas famílias que são assassinadas, exterminadas, né, praticamente, né, bandidos que chegam e matam a família inteira, e enfim, é uma situação bem crítica. Para você chegar a caminhar dias e dias com uma criança de colo, meses, grávida, com criança de colo, é porque a situação é extrema mesmo, né, não tem... A gente está falando de meses, porque eles chegam a caminhar até 3 meses antes de chegar nos Estados Unidos. Uau, é incrível, incrível. Desesperador, né? E é a mesma coisa que aconteceu na Síria, há 3 ou 4 anos atrás também, quando teve aquele auge dos combates, né, da guerra da Síria, e os moradores, os residentes, né, os cidadãos sírios fizeram o mesmo movimento aí, de formarem caravanas e saírem caminhando. 10 horas e 47 minutinhos, aqui um bom dia então para Má Simões, que ela diz: tenho certeza que com a eleição do Bolsonaro o Brasil ganhará muitas vantagens com os Estados Unidos. Vamos esperar para ver, né? Rony Apolo, bom dia Roger, bom dia Vani, bom dia Rony, grande abraço para vocês aí ligadinho com a gente. Paulo Sátiro, primeiro votam em ditadores, depois saem correndo pedindo ajuda para os Estados Unidos. Lúcia Pereira dando um ok aí, ligadinha no programa. Grande abraço, obrigado pela audiência e pelos comentários de vocês aí, pessoal. Continuem comentando, deixando a sua opinião aí, que sempre ajuda a gente a fazer o programa aqui. E vamos falar agora de imigrante ainda, mas esse, olha, que já nem merece mais a nossa solidariedade, hein? Olha, eu como mulher sou terminantemente contra a violência contra a mulher, claro, violência doméstica. E nesse caso aí, esse imigrante, que é aquele que ficou famoso nacionalmente porque teria sido detido pelo ICE ao ir entregar pizza em uma base militar norte-americana, isso ali na região de Nova York, né? A gente está falando, isso foi na região de Hampstead, em New York, tá? O entregador de pizza equatoriano, ele havia sido detido, virou motivo de disputa das entidades de direitos do imigrante, né, contra o governo americano, e depois de muito questionamento ele acabou ganhando o direito de tentar se legalizar, de entrar com um processo de legalização. Isso porque a sua esposa é americana e porque ele já teria filhos nascidos aqui americanos. A gente está falando do Pablo Villavicencio, tá? Estava respondendo em liberdade. Esse caso aconteceu em junho. Ele foi detido, teria ido entregar pizza no Fort Hamilton Arm, que é uma base militar americana ali no Brooklyn. Ele que trabalhava de entregador de pizza. Foi liberado, estava respondendo ao seu processo em liberdade, conseguiu o direito de tentar se legalizar através do casamento com essa esposa americana, porém esse final de semana foi parar na cadeia de novo, e dessa vez acusado de violência doméstica. A própria esposa americana, que está legalizando o Villavicencio, né, teria chamado a polícia para o marido. Segundo o relato policial, ele teria empurrado a mulher contra a parede com violência e tomado o telefone da mão dela para que ela não chamasse a polícia. Difícil, né? Se complicam, olha, gente, né? Vamos ajudar aí a comunidade imigrante, né? Por favor, né? Porque eu acho que dá motivo para que as pessoas realmente apontem os imigrantes como
bandidos, né? Como o Donald Trump tem feito o final de semana todo, dizendo que são todos bandidos, mais uma vez usando esse discurso, quer dizer, e fatos como esse acabam dando munição, né, para o governo americano e para a população também olhar a população imigrante com outros olhos, né, com olhos de preconceito, né, e a gente não pode nem, nesse caso, não pode nem defender, porque violência doméstica é indefensável. Exato. Então tá aí, vamos ver agora, ele pode sim conseguir se liberar da prisão e continuar respondendo seu processo em liberdade, mas aí agora o seu processo de legalização pode ser prejudicado e muito com essa acusação de violência doméstica, né? Acabou, né? Vamos ser sinceros que deve ter estragado a vida dele aqui, né? Eu acho que os agentes de imigração não vão olhar com muita simpatia pro processo dele a partir de agora, né? Acho que não. Ainda mais que a mulher dele já é americana. Imagina, olha. Então, e ela que está supostamente legalizando ele, sim, e que teria sido objeto da violência doméstica. Então, olha... Dificultou bastante a tua vida, meu amigo. Eu acho que a vida desse equatoriano agora ficou pra lá de dificultada, viu, Roger? Pra lá de difícil. Anyway, né? Agora a gente volta aqui pra Flórida pra falar da maré vermelha. A Red Tide. A Red Tide continua, sim, causando o fechamento de praias e a morte de peixes e outros animais. Isso na costa no Treasury Coast, né, o TC, que é a costa ali dos condados de St. County, de Indian River County e St. Louis County, especificamente aquela região de Port St. Louis, tá? É aquela costa ali. As praias continuam fechadas naquela região, isso por causa da maré vermelha, das algas, da intoxicação por algas da Red Tide, que veio aí dessa corrente do Golfo, né? Como a gente já noticiou várias vezes aqui. E na costa, além das praias fechadas, algumas estão fechadas para banho e outras fechadas somente para pesca, né? Então vale a pena você também consultar o website desses condados para saber qual praia está interditada, seja para banho ou seja para pesca, e algumas estão interditadas para os dois casos. Nem banhistas nem pescadores podem entrar lá. Isso porque muitos peixes estariam ainda sendo encontrados mortos nas praias dessa região. Também ainda continuam os registros de pessoas que tiveram garganta inflamada ou tiveram outros sintomas ao frequentarem esses locais. Esses dados foram confirmados ontem, segunda-feira, pelos departamentos, né, pelas prefeituras desses dois condados, que são o Indian River County e o St. Louis County. Então, tá aí, a Red Tide continua fazendo bastante estrago na nossa costa aqui, embora aqui mais para baixo, nessa região de Broward, as praias já estão liberadas, né? Não há registros recentes de nenhuma forma de intoxicação por algas nas praias aqui de Broward. Isso eu falo recentemente, né? Mas se tiver alguma, a gente está de olho e deixa vocês saberem aí, para também ficar ligado qual praia que pode ser frequentada ou não. A Marisa aqui nas redes sociais, nossa colega aqui, ela diz Jensen Beach, acho que é. Jensen Beach. Acho que nessa região está bem forte a Red Tide, diz ela aqui. Continuando com os comentários, a Má Simões diz: espero que seja penalizado. Esse indivíduo não merece nem voltar ao país de origem, tem que mofar na cadeia em relação ao rapaz, o equatoriano, né? Então, o William Monteiro: bom dia, ouvindo e vendo vocês aqui da Serra Gaúcha. Obrigado, William, pela participação aí, pela audiência. Pessoal comentando, participando bastante hoje aí, legal, bacana. Ai, que legal, hein? E já que estamos falando de condições atmosféricas, vamos falar de furacão? Não. Não. Vamos sim falar de furacão, porque um furacão de categoria 5 se aproximou. Se aproxima aí, tá meio estranho. Se aproxima do México. Ele já está com categoria 5, já? Já está com categoria 5, imagina você, hein? Perigo. Vai chegar aqui pelo Golfo do México ou lá pelo Pacífico?
Não, lá no Pacífico mesmo. E deve afetar somente o México, tá, gente? Calma, não se desesperem, não vai chegar aqui nos Estados Unidos, mas lamentavelmente vai afetar os nossos hermanos. Ali já é o México naquela foto ali? Já tá bem pertinho já? Já tá perto, sim. Uau! Já está bem próximo aqui, exatamente. Do lado direito, você vê a imagem aí, já é o México. Se aproximando do México, ele que veio pelo Pacífico. Eu tô falando dela, na verdade, não é ele, é a Willa. Você vê que dessa vez teve uma exceção, hein? É o Michael, né? Era homem, né? Mas geralmente as mulheres causam mais estragos. Os furacões femininos causam mais estragos. Então o Willan, que atravessa o Pacífico, já se aproxima do México e já teria atingido ontem, segunda-feira, categoria 5, que é o máximo na escala, né? Até o momento não tivemos ainda categoria 6, embora alguns aí ameaçaram já, se ganhasse um pouquinho mais de força, chegaria a essa categoria 6. Mas no caso do Willa, não, registrando aí ventos de 260 km por hora, que é mais de 175 milhas. Essa é a categoria 5, mas calma, como eu já falei, não deve chegar nem próximo dos Estados Unidos, mas vai atingir toda a região do México ali, na região de Jalisco e Nayarit, que estão já em alerta verde. Também as cidades de Puerto Vallarta e Mazatlán também estão em alerta para receber aí essa pancada, que vai ser uma pancada forte, hein, do furacão Willa. Chega quando a previsão? Hoje? Deve chegar entre hoje e amanhã. Uau. Por lá, passar, né? Tudo depende se ganha mais velocidade, se perde velocidade, enfim, mas já está assim se aproximando do México, lamentavelmente. E que bom, mais uma vez eu sempre lembro, né? Na Flórida, dessa vez, a gente ficou acompanhando só a distância, né? Eu acho que talvez seja uma das poucas temporadas no sul da Flórida, né? O norte da Flórida foi bem castigado, lamentavelmente. Mas deve ser uma das poucas temporadas nas quais o sul da Flórida não recebe o impacto direto de nenhum furacão mais forte. Ou não tem aquele perigo, pelo menos, eminente, pode chegar aqui, né? Dessa vez a gente não teve nem risco, né, de chegada de furacão. Não no sul da Flórida, lamentavelmente, no norte da Flórida, como falamos ontem, o número de mortos já chega a 29 somente no norte da Flórida, que é a região de Panhandle. Ok. E agora vamos falar ainda falando sobre notícias internacionais, hoje bastante notícias internacionais, mas essa é importante. O presidente turco rejeitou a explicação do governo saudita sobre a morte do Jamal Khashoggi. Não sei se vocês têm acompanhado aí, a coisa está ficando meio estranha, né? O governo saudita teria dito que a morte foi acidental e que o jornalista teria sido interrogado e teria entrado numa briga física, num combate físico, né? Uma briga com os interrogadores, uma briga de punho, né? Como eles chamam, e aí a briga teria saído do controle e ele acabou vindo a falecer. Porém, o presidente turco, né? O presidente o Tayyip Erdogan afirmou ontem que não aceita essa explicação, que isso é uma tentativa de disfarçar, né, a verdadeira motivação do crime e o verdadeiro crime. Ele acredita que o assassinato foi pré-planejado e afirma que dentro do consulado saudita as câmeras de segurança foram desligadas momentos antes da entrada do jornalista, né? A entrada do jornalista, como todos já sabem, foi flagrada por câmeras da rua, né, do lado de fora, mas as câmeras internas de segurança foram todas desativadas no momento em que o jornalista estava lá e não há nenhum registro, né? Também, segundo ele, no mesmo dia em que o jornalista chegou no país, um grupo de 15 sauditas teria chegado em jatos privados, né, ou semi-privados, e seriam pessoas diretamente ligadas ao governo saudita e que poderiam ter sido as pessoas que conduziram
essa ação, né? Também ainda há um outro porém, é que o corpo até agora não apareceu. Segundo relatos iniciais, o corpo teria sido esquartejado. Então, a defesa, né, aliás, a contradefesa, os lados, né, que acusam o governo saudita, afirmam que se fosse uma morte acidental, não haveria esquartejamento, né? Teria sido finalizado de outra forma. Então, segundo o presidente turco, ele acredita que a morte foi pré-planejada e que tudo estava devidamente acordado lá com o governo saudita. Certamente, muitas falhas, né? Se fosse acidental, tinham chamado o hospital, tinham levado para um hospital, chamado uma ambulância. Tentar socorrer ou de alguma forma desse tipo. Mas não é assim que as coisas acontecem no Oriente Médio. Tá? Ele não é o único jornalista que é assassinado no Oriente Médio, principalmente na Arábia Saudita. Porém, ele é o único que tinha residência nos Estados Unidos, porque ele era colunista, tinha pelo menos residência temporária. Ele era colunista do Washington Post e era um dos maiores opositores públicos do governo saudita, né? Do MSB. Eu acho que ele se sente assim uma entidade. Você sabe que ele é tratado com uma sigla, não? Não. O príncipe saudita, ele é tratado como sigla, né? Ele não é tratado ou como príncipe ou como MSB. Ele não usa o nome dele, né? Ele já é uma entidade lá no país dele, mas não é o único, tá, gente? Devo dizer a vocês que a família dele toda tem histórico similares, né? Afinal, é uma família de ditadores, né? Então, o que se espera de um ditador? Nada menos do que isso, matar jornalistas, né? Ou impedir que os jornais publiquem histórias, né? Eu estava conversando outro dia com pessoas, moradores lá do Oriente Médio, e eles falavam que alguns países lá do Oriente Médio, e principalmente na Arábia Saudita, até hoje os jornais não falam da morte desse jornalista. Porque eles são calados, né? Se eles falarem, eles correm o mesmo risco. Então acabam se calando aí por temor à vida. Que lamentável, né? Triste que no mundo de hoje existam lugares assim ainda, né? Bem lamentável mesmo, viu? Eu sou a favor 100% da democracia. Agora vamos falar de sorte. A da sorte que nós vamos ter hoje à noite. Quer dizer, o pessoal não participou aí para botar os números, gente. Quem quer participar aí, pessoal, do bolão? Vamos fazer um bolão público aqui. Imagina. Claro que se a gente ganhar, a gente foge com dinheiro, vocês não vão saber mesmo. Brincadeirinha, gente. Billions. Mas quem não está brincando mesmo é o povo americano, que já está aí, todo mundo desesperado, já filas e mais filas aí nos postos de apostas, né? Nos centros de apostas, ou seja, nos postos de gasolina, nos supermercados, quer dizer, onde há um centro de casa lotérica, né? Que você possa apostar, as filas já se formam. Tudo isso porque todo mundo sonhando em levar para casa aí 902 milhões, tá? Não é 1,6 bilhão, claro. 1,6 bilhão é o valor total se você optar em receber em 29 anos, o que também não é uma má ideia, né? A única desvantagem é que se você morre antes disso, aí já complica o assunto, né? Aí tem muita gente que eu conheço que se ganhar essa grana vai morrer rápido mesmo. Então, olha só, mas se você optar de tirar o dinheiro de uma vez, leva para casa 902 milhões de dólares. E já é uma grana, já ajuda bastante, claro. Uma pesquisa informal aí com os apostadores, foi questionado o que eles fariam com tanto dinheiro. E olha, um dos itens que mais aparece é a caridade. Todos eles, claro, inicialmente pagariam as contas, mas imagino que os maiores devedores do país não devem dever tanto, né? Então, uma parcela pequena aí já resolveria os problemas das contas. E em segundo lugar, aparece obras de caridade. Todos eles falam que se levasse uma bolada dessa, iria ajudar os mais necessitados, né? Ajudar os pobres e investir ou direcionar parte desse dinheiro para obras de caridade. Será?
Já estão fazendo um bem bolado com Jesus aí, já estão. Olha, eu acho, isso aí tá meio que parecendo assim uma negociação com o Altíssimo, né? Antecipada já. É, uma negociação antecipada. Isso aí inclusive tá me cheirando a turma lá da cá, viu? Você fala assim, ô Senhor, o Senhor me dá a Mega Milha, que eu dou uma parte para a instituição X, Y e H. Pois o toma lá da cá também funciona nessa hora. Não sei se funciona com Jesus aí, ou com Deus, não, hein? Mas é o que se tenta. Então tá aí, hoje é o grande dia de você apostar. Quem sabe, né? Imagina se acumular de novo. E aí a gente continua não dormindo. Imagina se dá de noite assim, aí temos um acertador. Oficialmente ele é do sul da Flórida, imagina? Ai, meu Deus do céu. Vai falar que apostou no índice ali da 10 com... Nossa olha senhora. Só, imagina, hein? Pelo amor de Deus, aí já não dorme. Meu Deus, o livro. Então tá aí, gente, mais tarde todo mundo na expectativa para saber se alguém vai levar essa bolada e se vai finalmente poder ajudar as obras de caridade. Olha, muitas obras de caridade poderão ser ajudadas, né? Para você ter uma ideia, você vê aí, os Estados Unidos manda 200 milhões por ano para ajudar os 3 países da América Central. Ou seja, com essa verba, se você realmente fosse doar tudo para caridade, você conseguiria manter os 3 países, ou pelo menos ajudar, né? Os 3 países da América Central por 3 anos. Aliás, 5 anos. Opa, errei na matemática aqui, gente. Por 5, que eu já estava pegando os 2 anos para mim, né? Sim, certamente, né? Faz que nem a Marisa, que a Marisa diz, eu ajudaria os pobres, eu também, eu me ajudaria sem nenhuma sombra de dúvida, mas também vou fazer minha negociação aí com o Altíssimo, né? Então eu também, olha, ajudaria muito os pobres, viu? A Marie Correia diz, eu vou me candidatar a presidente do Brasil nas próximas eleições, usaria um pouco do dinheiro para campanha. Olha aí, tá bom aí. Olha, com esse dinheiro aí já dá para ajudar, hein? Pelo menos dá pra garantir aí bastante fluxo no WhatsApp. Marie, vai ganhar esse dinheiro, vai se meter com política, Marie. Que não, imagina. Você acha foge disso, Marie? Que alguém vai querer pegar aí esse pepino que é o Brasil? Nunca. Imagina, com essa grana toda, ia botar as pernas pra cima, descansar. Não ia ter mais endereço fixo no Brasil, ia morar em hotel pelo resto da vida. Inclusive, você precisa trazer toda a família do Brasil pra cá, né? Ou não deixar as pessoas saberem que você ganhou, exatamente. né? Porque se souberem, aí já a família toda corre um risco. Você tem que trazer as 3 gerações de família pra morar aqui, viu? Ia inflacionar esse sequestro aí, né? Ai, gente, é muito sonho, mas sonhar não custa nada, é de graça e a gente continua sonhando. Então, olha, com Mega Million, sem Mega Million, a gente volta amanhã às 10h30 com mais informações pra você. Se voltarmos bilionários, né, melhor ainda, eu acho. Isso aí. Entendeu? A gente volta para se despedir de vocês, né? A gente volta para dar um tchau. Para dar um tchau, para dizer foi bom estar com vocês, foi bom brincar com vocês, deixar correr solto o que a gente quiser. No momento Xuxa, hein? É isso, gente. Tô feliz da vida, tô até achando que eu vou ganhar mesmo, viu? Vamos lá. Fé. Vamos dar aqui um abraço então para Simões, Rony. Rony, tem o nome, viu só? Rony Apolo, ligadinho lá do Brasil. Paulo Sátiro, Marie Correia, Simões de novo, Lúcia Pereira, William Monteiro Magrão, a Marisa, Thaís Melo, uma galera participando com a gente aqui, muito obrigado pelo contato. E tem mais gente aí? Tem mais gente, você já falou do Carlos Alberto Pugliese, a Noilda Berger, Lúcia Pereira, Maria Unser, Simões você já falou, sim, que eu vi, o Paulo Sérgio também, o Márcio da Silva, uma galera acompanhando, também conhecido como marido da Simone. O Márcio, Ô, Márcio, um abração. A Lúcia e todos vocês que nos acompanharam aqui, um beijo, um abraço e a gente volta amanhã. Quem sabe, né? Talvez para dizer foi bom estar com vocês. Mas, antes da gente ir, hoje tem gente de aniversário hoje. Nosso coleguinha, Jana Nagase, tá de aniversário hoje. Parabéns, Jana! Parabéns, muitas Jana, felicidades! Ela que vai estar aqui na quinta-feira falando aí direto com a gente. Então, um beijo, um abraço, Fui. Daqui a pouquinho tem, então, entrevista com Bruno Iarussi e o Caio Martins sobre investimentos aqui nos Estados Unidos. Fiquem ligadinhos para você que está pensando em investir, comprar imóvel, alugar, que daqui a pouquinho dicas muito valiosas para vocês. Já voltamos. Tchau, tchau.
A tarde da Rádio Gazeta é show. Show da tarde. Todos os movimentos da cidade. Trânsito. Dicas e opiniões de especialistas sobre diversos assuntos. Muita informação. E a participação de artistas e da comunidade. De segunda a sexta, das 4 às 6 da tarde, ao vivo. Show da tarde. Apresentação. Oferecimento Sam Brasil. Está pensando em viajar para o Brasil? Está tudo muito caro? Não se preocupe, a Sam Brasil leva você para qualquer cidade brasileira por um precinho do tamanho do seu bolso. Boas viagens pedem uma boa agência. Sam Brasil, 17 anos de ótimos serviços. Ligue e receba tratamento preferencial. 305-374-5333. 305-374-5333 ou acesse sambrasil.com. Chute a gordura e o desânimo. Perca peso e ganhe massa muscular com rapidez, praticando kickboxing. No I Love Kickboxing, você queima gordura, baixe seu nível de estresse, esculpe seu corpo dos sonhos, não importando qual seja o seu nível inicial. Você queima de 600 a 800 calorias em aula de 60 minutos. Além de aprender movimentos básicos de autodefesa. Entre em forma com intensos circuitos cardiovasculares, combinado